agora mesmo, com um míssil britânico direto para Moscou. O pesadelo balístico do Kremlin tornou-se realidade. 200 quilos de explosivos voam direto para o covil do bunker. O Reino Unido está desenvolvendo mísseis balísticos para as forças armadas da Ucrânia. Não haverá restrições para eles. Putin não vai escapar. O plano dos Kadyrov está ruindo. Houve uma tentativa de assassinato contra Adam Kadyrov. Quem atentou contra o herdeiro de Dondon? FSB elitizou uma guerra interna. O Kremlin está procurando um novo chefe para a Chechênia. A região está à beira de uma explosão. A Rússia entrou em erupção. O ódio contra os migrantes está fora de controle. A Federação Russa caminha para uma explosão interétnica. Carnificina nas ruas da Rússia. Os povos estão se levantando abertamente contra os russos. Todos os detalhes em breve. Assista até o final. Uma catástrofe após a outra. Apagões, incêndios e o colapso da indústria de defesa. A Rússia entra no 26º ano. Em ruínas, o sistema de Putin não aguenta mais e as forças armadas da Ucrânia estão acabando com ele. Este é o crepúsculo, não de um império. Nova arma em ação, a balística ucraniana frustra os planos do Kremlin. Um golpe devastador em Rostov. O Sapsan entrou em ação. O equilíbrio de forças está mudando. A balística de fabricação ucraniana já está em uso. Esta é uma nova era da guerra. A América está fervendo. Um assassinato em Minneapolis desencadeou uma onda de protestos. Trump sob pressão. As pessoas clamam por sua renúncia. Os Estados Unidos estão à beira de uma nova divisão. As autoridades e a população estão em lados opostos das barricadas. O impeachment está novamente no horizonte. A Casa Branca está perdendo o controle. Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto quente. A decisão sensacional e impactante dos aliados da Ucrânia deixou o Kremlin em choque e Putin à beira de um colapso nervoso. A cidade de Pedra Branca sob a mira. O Reino Unido está desenvolvendo um míssil balístico para as forças armadas da Ucrânia. Essa pequena arma mortal carrega uma ogiva de 200 quilos e é capaz de alcançar até Moscou. A era da impunidade acabou. Agora ninguém poderá se esconder da retaliação ucraniana. Todos os detalhes dessa decisão explosiva a seguir na reportagem. O Reino Unido planeja fabricar e transferir para a Ucrânia mísseis de longo alcance Nightfall. A intenção de produzir mísseis para a Ucrânia foi confirmada pelo ministro da Defesa John Gilley, que estava em Kiev em 8 de janeiro de 2026, quando a Rússia realizou mais um ataque aéreo com mísseis e drones. Gilley enfatizou que a Ucrânia deve ter a capacidade não apenas de se defender dos ataques russos, mas também de revidar. Isso só confirma que Putin se considera no direito de agir impunemente, atacando áreas civis com armamentos modernos. Não vamos tolerar isso, por isso estamos determinados a fornecer aos ucranianos armas avançadas para que possam resistir. John Gilley, ministro da Defesa do Reino Unido. O míssil preliminar poderá transportar ogivas de 200 quilos e terá um alcance de quase 500 quilômetros. Atualmente, o Ministério da Defesa do Reino Unido está buscando empresas britânicas para projetar, desenvolver e fornecer os 3 primeiros mísseis de teste. Preliminarmente, o valor do contrato é de 12 milhões de dólares. A informação sobre isso foi publicada no site do governo britânico. O Reino Unido está desenvolvendo novos mísseis balísticos táticos que aumentarão o poder de fogo da Ucrânia para se defender da máquina militar de Putin. No âmbito do projeto Nightfall, o Reino Unido anunciou um concurso para o rápido desenvolvimento de mísseis balísticos de base terrestre com alcance superior a 500 quilômetros, destinados ao uso em campos de batalha com alto grau de ameaça e fortes interferências eletromagnéticas. Os mísseis Nightfall poderão ser lançados a partir de várias plataformas, disparando múltiplos mísseis em sequência e recuando em questão de minutos, o que permitirá às forças ucranianas atingir alvos militares-chave antes que as tropas russas possam reagir. Atualmente, trata-se de encontrar empresas que possam assumir esse projeto e produzir rapidamente o míssil necessário para a Ucrânia. Os britânicos estão procurando várias empresas e realizando uma seleção, ou simplesmente uma busca por quem poderia produzir um pequeno lote desses mísseis no prazo de até 6 meses. Estamos falando de 30 a 50 mísseis. Este é um lote de teste. Valery Romanenko, especialista em aviação. Os primeiros mísseis balísticos que serão desenvolvidos no âmbito do projeto Nightfall provavelmente entrarão em testes no final de 2026, início de 2027. Os desenvolvimentos preliminares deste projeto já estavam em andamento e talvez cientistas ucranianos também tenham participado. Ou é um projeto puramente ucraniano ou um projeto conjunto com cientistas britânicos.
Foi dito que o desenvolvimento foi realizado em conjunto com cientistas britânicos, mas, ao que tudo indica, não se tratava de todos os produtos, nem de todo o míssil, mas de componentes específicos. Talvez motores, sistema de navegação ou sistema de guiamento ou alguma outra coisa. Já no ano passado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que ataques à infraestrutura militar da Rússia já estavam sendo realizados, não apenas com drones, mas também com mísseis de fabricação própria. Os mísseis Nightfall se tornarão mais um argumento à disposição das Forças Armadas da Ucrânia. O lado ucraniano está pronto para ampliar e empregar seus próprios meios de ataque em território da Federação Russa. Falava-se sobre o Sapsan e, consequentemente, o Flamingo. Além disso, as forças de defesa da Ucrânia ampliaram a produção de drones de ataque com alcance de mais de 1.500 quilómetros. Recentemente, uma publicação da revista Zaostrov visitou uma das instalações secretas da empresa Firepoint, onde são produzidos os mísseis Flamingo. Os representantes da empresa não revelaram o volume de produção, mas insinuaram planos de aumentar a capacidade produtiva para 7 mísseis Flamingo por dia. Ainda em novembro do ano passado, foi confirmado na Ucrânia o primeiro uso dos mísseis Flamingo. Naquela ocasião, foram realizados ataques contra um terminal marítimo de petróleo, um estacionamento de helicópteros e locais de armazenamento de drones no aeródromo de Kirovskaya, assim como contra uma estação de radar de defesa aérea na região de Evpatoria, na Crimeia anexada. A empresa precisou de pouco mais de um ano para que as ameaças sobre o Flamingo se transformassem em ações reais. O projeto do míssil Nightfall do governo britânico pode se tornar realidade muito mais rápido, e a presença de mais um míssil de longo alcance no arsenal. As Forças Armadas da Ucrânia terão um argumento de peso tanto no campo de batalha quanto na mesa de negociações. Em meio às notícias sensacionalistas sobre o misterioso acidente de trânsito com o filho favorito de Ramzan Kadyrov, Adam, a Chechênia foi tomada por uma onda de rumores e intrigas. As conversas sobre uma mudança de poder não estão apenas se intensificando, elas ecoam por todo o Cáucaso. Quem o Kremlin está preparando para o cargo de chefe da região mais subsidiada e explosiva da Rússia? Quem realmente poderia estar envolvido no acidente do potencial herdeiro? O clã Kadyrov, o FSB, os militares, as elites de Moscou ou os bastidores estão fervendo? As apostas estão altíssimas. Confira agora mesmo todos os detalhes explosivos. No último ano, quantas vezes não enterraram Kadyrov, mas o soldado de infantaria de Putin ainda está de pé. Embora as notícias sobre a rápida piora de sua saúde tenham aumentado consideravelmente. Das últimas informações, os rins de Ramzan Kadyrov, de 49 anos, estão falhando. Eu sou soldado de infantaria de Putin, sou, pode-se dizer, um projeto do presidente. Mas o principal não é quando ele vai morrer, e sim quem irá substituí-lo. Por isso, junto com as notícias sobre a iminente morte do chefe da Chechênia, discute-se ativamente quem afinal irá liderar a região mais subsidiada da Federação Russa. E esse talvez seja o questionamento mais interessante. Agradeço mais uma vez por tudo o que você faz pela República da Chechênia e por toda a Rússia, pela Federação Russa. Nós não vamos decepcioná-lo, entende? Se para mim for Grozny continuar a florescer, eu sei que a cidade está se desenvolvendo ativamente. Bem, assim como a República da Chechênia como um todo. Você pessoalmente faz muito por isso. Eu também sei disso. E está revivendo tanto a esfera espiritual quanto a base material. Existem duas opções. A primeira, bem conhecida, Kadyrov passará o poder por herança. Apesar de Ramzan ter nomeado seu filho mais velho, Akhmat, de 20 anos, como vice-primeiro-ministro da Chechênia, Dondon aposta em seu favorito, Adam, de 18 anos. E essa opção, segundo o líder do movimento de oposição checheno Haddad, já foi acordada com o Kremlin. É justamente por isso que os rumores de que o Kremlin estaria envolvido no recente acidente de trânsito de Adam não correspondem à realidade. Os agentes do FSB não só não vão tentar um atentado, como, pelo contrário, vão protegê-lo ao máximo. Esse é o projeto deles. Adam Kadyrov é o projeto deles. Ramzan Kadyrov é um projeto do Kremlin. Akhmat Kadyrov é um projeto do Kremlin. Akhmat Kadyrov, antes do início da guerra, antes da Segunda Guerra, a guerra russo-chechena, ele se encontrou com Putin. Lembro que, em 16 de janeiro, Adam sofreu um grave acidente de trânsito em Grozny. Um grande engarrafamento.
A ambulância está passando. E é isso. E todos tentam me dar passagem. E esse é o tipo de atitude em relação à ambulância. Larish saia logo dessa situação. Enquanto dirigia, ele colidiu em alta velocidade contra um guarda-corpo. Bem, e então começou uma reação em cadeia. E todos os carros de sua comitiva começaram a colidir. Sexta-feira, 16 de janeiro, foi o aniversário de Khamzat Kadyrov. Ele é sobrinho de Ramzan Kadyrov e primo de Adam Kadyrov. E eles estavam comemorando o aniversário dele. Lá estavam Khamzat Kadyrov, Adam Kadyrov, basicamente seus primos, parentes, conhecidos, pessoas próximas, apenas jovens. Os rapazes estavam comemorando, passeando pela cidade de Grozny. Logo, Adam foi evacuado às pressas para Moscou em um avião do governo, embora Adam tivesse ferimentos que não representavam risco de vida. Mas com o sucessor do chefe da Chechênia, é melhor pecar pelo excesso de cautela do que pela falta. Oficialmente, o acidente envolvendo Adam não foi comentado na Chechênia. Por sua vez, a equipe de Kadyrov publicou um vídeo de uma reunião, onde estavam Adam e seu talentoso filho. O herdeiro recebeu mais uma premiação, desta vez por méritos no aumento da segurança na usina nuclear de Zaporizhia. Mas logo a mídia descobriu que o vídeo foi gravado em 15 de janeiro, um dia antes do acidente. Mas vamos voltar à sucessão ao trono. Adam, no caso da morte do pai, não poderá se tornar imediatamente o chefe da Chechênia. É jovem demais. Por isso, será nomeado um chefe nominal, como aconteceu com Ramzan nos distantes anos 2000. Não se descarta que governará. No início, Adam contará com a ajuda dos aliados mais próximos de seu pai, Magomed Daudov e Adam Delimkhanov. Com esse cenário, o clã Kadyrov está em uma situação privilegiada. E é exatamente esse desdobramento que a oposição chechena defende. Aqui tudo é simples. Putin investiu dinheiro demais no clã Kadyrov e sabe como lidar com eles. Além disso, dificilmente alguém conseguirá controlar a Chechênia como Kadyrov e sua turma fazem. Quanta energia a Rússia, o Kremlin gastou com Kadyrov, com seu projeto, é deles. Eles controlam totalmente. É um projeto deles, uma pessoa deles. E de repente, depois de tantos anos, eles decidiram encerrar isso? Bem, isso nem faz sentido. Existe também uma alternativa para o desenrolar dos acontecimentos, que é defendida pela oposição russa. Dizem que o Kremlin se cansou de Kadyrov e companhia. E Putin decidiu, nenhum sultão na Chechênia. Eles não precisam de um novo Kadyrov, para quê? Já tiveram muitos problemas com esse Kadyrov. Então, muito provavelmente, a família Kadyrov e o seu clã será afastado do poder por completo. E por isso, nem Daudov, nem Delimkhanov, na minha opinião pessoal, seus aliados mais próximos, não serão nomeados como seus sucessores. Bem, quanto a Adam Kadyrov, eu já disse, ele tem 17 anos. Isso é simplesmente fisicamente impossível, tecnicamente impossível. Um canal do Telegram próximo ao Kremlin chegou a afirmar que, em Moscou, começaram a procurar um novo chefe para a Chechênia há mais de um mês. Vladimir Vladimirovich tem informações completas sobre o estado de saúde de Ramzan Akhmatovich e sobre a situação na Chechênia. Atualmente não está acontecendo nada grave ou que exija uma reação urgente, mas podem surgir problemas inesperados. Portanto, Vladimir Vladimirovich ordenou a seleção de 3 ou 5 candidatos para o cargo de chefe da República. Apenas no caso de... Estamos trabalhando nisso, disse a fonte do canal. Ele esclareceu que já existem 2 candidatos, mas ele se recusou a revelar os nomes por enquanto. É improvável que esses nomes estejam associados ao clã Kadyrov, mas isso não muda o fato de que a família de Ramzan se agarra ao poder. Por isso, até mesmo o jornal britânico Times escreve que está se formando uma luta pelo poder na Chechênia. Além disso, prevêem inclusive um confronto entre as forças de segurança pela Chechênia. Afinal, em Moscou, supostamente há muitos que discordam da transferência hereditária do poder na Chechênia. Acredita-se que, em geral, o que o irrita é a permissividade de um líder regional que se considera uma figura de muito maior importância do que apenas a Chechênia. Outro opositor da sucessão hereditária é o diretor do FSB, Alexander Bortnikov. Na verdade, o principal serviço secreto do país é essencialmente também o principal inimigo de Ramzan. Em caso de tal desenvolvimento dos acontecimentos, segundo a mídia russa, o Kremlin pode apostar em candidatos chechenos bem conhecidos.
Afinal, o ditador do bunker entende que não será possível colocar alguém de Moscou no poder. Uma das opções já mencionadas é Adam Delimkhanov, o chefe não oficial da máfia chechena. Primo de 4º grau de Ramzan e seu braço direito. Delimkhanov é visto por Moscou não tanto como um sucessor independente, mas sim como um garantidor-chave da estabilidade e da transição de poder. Uma pessoa que agrada tanto a Grozny quanto a Moscou, inserida no sistema das elites, ligada aos Siloviki e totalmente controlável. No Kremlin, supostamente também está sendo considerada a candidatura de Magomed Daudov, o primeiro-ministro da República. É ele quem, em caso de morte de Kadyrov, se tornará o chefe interino da Chechênia. De qualquer forma, Vladimir Putin compreende que precisa manter uma Chechênia rigidamente controlada, utilizando-a como um instrumento fundamental de intimidação estratégica e de repressão violenta contra quaisquer rebeliões que possam surgir dentro do território da Federação Russa. Por outro lado, a complexa questão da continuidade de uma dinastia familiar no comando da região permanece como um intenso motivo de debate entre analistas políticos e autoridades do Kremlin, que avaliam os riscos dessa sucessão hereditária. Permite-se fazer ataques abertos, inadequados e agressivos contra armênios e azerbaijanos. A histeria interétnica está ganhando força. O que isso significa para a Rússia? É fundamental realizar uma análise detalhada de todos os pontos apresentados nesta sessão para garantir a precisão total antes de prosseguirmos com segurança para a próxima etapa importante deste processo. Eles podem se casar com garotas chechenas? Por que uma mulher chechena não pode se casar com um russo? Espere. Em primeiro lugar, quem sabe que você é russo ou quem você é? Será que isso substitui ficar gritando constantemente para os russos o quão ruins são os chechenos? Precisamos aconselhá-los para que retornem às suas tradições. E... Eis a notícia. Descobriu-se que a culpa por não respeitarem os chechenos é dos russos. E, por exemplo, o próprio Alaudinov certa vez quis se casar com uma russa, mas não permitiram. Eu tive uma namorada com quem nosso relacionamento era tão sério que decidimos nos casar. O nome dela era Ira. Talvez ela até veja isso. Quando ela chegou em casa e disse à mãe que queria se casar com um checheno, proibiram-na de se casar comigo. A irmã dela, a mãe dela, deram um ultimato a ela. Se você se casar com um checheno, nós vamos te abandonar completamente. Posso garantir a vocês que hoje posso citar milhares de pessoas que nunca na vida dariam sua filha em casamento. Para um muçulmano, para um checheno. Isso realmente existe. Mas não são apenas os povos dentro da Rússia que sofrem com o racismo total. Por exemplo, o propagandista Solovyov declarou que seria preciso punir os armênios ingratos e iniciar a chamada Operação Militar Especial na Armênia. A perda da Armênia. Esse é um problema gigantesco. O problema está na nossa Ásia, na Ásia Central, como é chamada. Isso pode ser um problema gigantesco para nós. E precisamos formular de forma muito clara nossos objetivos e tarefas. Precisamos explicar que os jogos acabaram. Não ligamos para os direitos internacionais, para a ordem internacional. Se para nossa segurança nacional precisássemos iniciar uma operação militar em território ucraniano, por que, com base nas mesmas considerações, não poderíamos iniciá-la em outros pontos de nossa zona de influência? Antes disso, o incompetente Solovyov já havia proposto invadir o Azerbaijão. Na cabeça doentia dele, você é russo ou um cidadão de segunda classe que não tem direito a voto. Gostaria de lembrar que o montante transferido foi da Rússia para o Azerbaijão e não do Azerbaijão para a Rússia. E então, aparentemente, a situação pode mudar drasticamente. É nisso que eles estão apostando? Ou levando em consideração os 300 quilómetros de fronteira? E ao ler o que eles se permitem, vendo como na televisão central todos se permitem dizer querem guerrear? Ao mesmo tempo, na Rússia cresce a chamada Comunidade Russa, aparentemente uma organização social com ódio total aos migrantes. Supostamente sob o pretexto de proteger os russos. Eles fazem batidas contra migrantes sem qualquer ordem e não são responsabilizados por espancamentos e abusos. Aqueles camaradas que moram ao lado dele e cozinham plov, hoje estão cozinhando, mas amanhã podem ter a cabeça cortada.
Eles já falam descaradamente, abertamente, não só para nós, mas também para essas mulheres. Os seus estão lá e nós estamos aqui. Eles vão ficar lá e nós aqui vamos, como se diz, fazer o que quisermos com vocês, na mesma proporção. Por enquanto estamos perdendo para os migrantes. Ou seja, se amanhã, por exemplo, começar uma guerra, migrantes contra russos, nós vamos perdê-la. Dizem que a comunidade russa está sob a proteção do principal inimigo dos migrantes, o chefe do Comitê de Investigação Bastrikin, cuja principal meta é enviar o maior número possível de recém-chegados para a linha de frente. Esse também é o nosso método, nós o criamos, pegamos durante as batidas, registramos e mandamos para lá. Algumas pessoas estão indo, eu já disse, cerca de 10 mil já foram sim, mas muitas outras também. Eles saem com a lavagem. Notícias sobre o recrutamento de cidadãos de países ditos amigos para o exército russo estão aparecendo com cada vez mais frequência online. Uma nova tendência é a de indianos sendo atraídos para a Rússia para trabalhar supostamente no setor de serviços, e então, surpreendentemente, acabam envolvidos em operações de tráfico de carne. Informamos ao nosso comando que o primeiro-ministro da Índia está negociando com o presidente da Rússia sobre a nossa libertação. Mas eles não querem nos ouvir. Estão nos enviando para a linha de frente. Muitos aqui já morreram. O agente também disse que eu iria trabalhar com carga e descarga. Mas quando cheguei ao endereço, vi militares lá. Eu disse a eles que não queria servir no exército. Eles me ameaçaram dizendo que, se eu não assinasse o contrato, iriam me matar. Depois, eles nos deram um treinamento que durou apenas alguns dias e nos mandaram para a linha de frente. Uma coisa é certa, por mais que as autoridades russas falem sobre um país multinacional, todos, exceto eles mesmos, são apenas um recurso, que é conveniente usar sem piedade para seus próprios fins criminosos. É um verdadeiro caos a Rússia. O país está mergulhando na escuridão. Apagões em massa, usinas termoelétricas pegando fogo, acidentes em fábricas militares e de defesa. A infraestrutura está desmoronando. O sistema não aguenta mais. O ano de 2026 começa para a Rússia com uma sequência de catástrofes. O que está acontecendo com o setor de energia e defesa? Por que os acidentes estão tomando proporções apocalípticas? Comparemos mais detalhes depois. O colapso da Rússia. O país que iniciou a guerra está hoje afundando em suas próprias ruínas. Neste exato momento, ela está vindo voando rapidamente, diretamente para cá agora mesmo. Sem luz, sem calor, sem água. Na cidade, apenas os semáforos estão funcionando. O inverno revelou que as autoridades vinham escondendo há anos por trás de relatórios e desfiles. Apagões, usinas termoelétricas paradas, cidades sem aquecimento, pessoas em apartamentos com temperaturas abaixo de zero, sem luz, sem calor, sem ajuda. E não, isso não é um desastre natural. Esse é o resultado do que o governo da Rússia vem fazendo com a Ucrânia há quase 5 anos. Ela destrói a infraestrutura crítica, deixa as pessoas sem aquecimento, sem luz, sem vida, transforma cidades inteiras em ruínas. E agora essa retaliação está voltando para a própria Rússia. Aqui a Casa de Caldeiras é um caos. Stepan. O Apocalipse de Belorechensky. Não tem luz, não tem água, nada funciona em lugar nenhum. Na noite de 12 de janeiro, uma série de explosões foi ouvida em Orel, na Rússia, na região da central termoelétrica local. Drones atacaram a usina termoelétrica e em uma de suas áreas começou um incêndio, levantando uma fumaça densa sobre a cidade. Essa já é a segunda ataque à usina termoelétrica de Orel em uma semana. Alguns dias atrás, o local já havia sido atingido e agora voltou a ser alvo. O que está acontecendo? Como resultado desse incêndio e dos danos, começa a haver falhas no fornecimento de energia, aquecimento e água para os bairros da cidade. E na região de Belgorod aconteceu um apagão em grande escala. Após os danos, a infraestrutura energética e uma parte significativa da região ficaram sem eletricidade. Na verdade, não é a escuridão que assusta tanto, mas sim a falta de água. Para as mulheres, sim, claro. Sim, mas o que as mulheres têm a ver com isso? Todo mundo vai ao banheiro. Então, o patrocinador oficial do nosso passeio ao banheiro de hoje e também do banho noturno relaxante.
A luz acabou nos bairros residenciais, em instalações de infraestrutura e nos negócios. As autoridades foram obrigadas a fechar até os shoppings. Eles simplesmente não conseguem funcionar sem eletricidade. E nós estamos com 556 mil pessoas sem eletricidade em 6 municípios. Quase a mesma quantidade está sem aquecimento. Em primeiro lugar, são 1.920 em áreas de apartamentos. Quase 200 mil pessoas estão sem água e esgoto. Na região de Rostov, drones atacaram uma das mais potentes usinas termoelétricas do sul da Rússia, a Novocherkasska e a Gres. Após o ataque, um incêndio começou no local. Não se trata de uma pequena caldeira, mas sim de um nó energético fundamental, do qual depende o abastecimento de bairros inteiros. Qualquer dano a esse tipo de instalação afeta automaticamente o fornecimento de eletricidade, o aquecimento e a estabilidade de toda a rede regional. Isso não é uma scooter voando, é um drone. Olha ali, tem algo pegando fogo. O Kredzavaikal também está sob a DAF. Milhares de pessoas estão sem aquecimento, a temperatura é de 20 graus negativos. As pessoas dormem vestidas, se aquecem com garrafas de água quente. Semanas e semanas de sofrimento. Tudo isso acontece em um país que diariamente destrói a infraestrutura do estado vizinho, deixando milhões de pessoas lá sem luz, sem água, sem aquecimento. No entanto, curiosamente, a Rússia não enfrenta nenhuma anomalia. São apenas consequências da falta de investimentos, do desvio de verbas e de uma guerra que está voltando para dentro da própria Rússia. Urgente, um momento histórico. O Sapsan invade a Rússia. Pela primeira vez, Rostov foi atingida por um míssil balístico de fabricação ucraniana. Foram registrados tanto impactos precisos quanto tentativas de interceptação, mas o fato já não pode ser escondido. Uma nova arma entrou em cena. Que tipo de sistema de mísseis é esse? Do que ele é capaz e por que o Kremlin tem tanto medo dele? Vamos contar todos os detalhes na reportagem. Surgiu informação na internet de que, na véspera, as Forças Armadas da Ucrânia atingiram uma fábrica química em Rostov com um míssil balístico Sapsan. Não é a primeira vez que aparecem informações sobre o uso do Sapsan. Até o momento, segundo relatos do próprio lado russo, já são conhecidos pelo menos 10 episódios de uso desse míssil balístico no território da Federação Russa. Há um ano, o presidente Zelensky declarou que a Ucrânia havia desenvolvido seu próprio míssil balístico. Sim, foi. Foi realizado com sucesso o teste do primeiro míssil balístico ucraniano, e eu parabenizo por isso. Nosso complexo industrial de defesa. Não posso compartilhar mais detalhes sobre esse míssil. E já neste ano, os Sapsan entraram em produção em série. De acordo com informações de fontes abertas, relata-se que a produção desses meios de ataque será de cerca de 20 a 30 mísseis por mês, já a partir de 2026. Pelas características declaradas, o míssil Sapsan é melhor do que quase todos os análogos estrangeiros conhecidos. Indivíduos que provêm de diversas nações ao redor do mundo, conhecidos comumente como cidadãos estrangeiros ou pessoas de nacionalidades distintas que se encontram fora de seus países de origem. O Sapsan ucraniano tem alcance de 500. Além disso, as características táticas e técnicas dos mísseis balísticos estão planejadas para serem aprimoradas. Eu acredito que o mínimo é 500 quilômetros e depois pode chegar até 1.500. Digamos assim, a parte europeia da Rússia, no mínimo devemos cobrir com nossos mísseis balísticos. E esse míssil já percorreu um longo caminho e está quase chegando ao seu desfecho lógico. Agora estão sendo realizados testes e esperamos começar a produzi-la em massa em breve. O desenvolvimento dos mísseis começou ainda antes da invasão em grande escala da Rússia, mas, segundo especialistas, o trabalho foi intencionalmente sabotado. Ela tem características melhores que o Iskander e melhores duplo complexo chinês equivalente. Mesmo naquela época, digamos há 15 anos, já estavam trabalhando nisso. E não foi à toa. Os sauditas compraram esse sistema e, por um tempo, financiaram o projeto. Mas a resistência por parte dos russos e de seus agentes foi muito grande. Ok, porque todos eles entendiam o que estava em jogo. Ou seja, naquela época, não nos permitiam desenvolver um alcance maior que 200 quilômetros. Analistas prevêem que, graças aos novos mísseis, o exército inimigo enfrentará grandes problemas e novas perdas.
São depósitos de campo de munições de fragmentação, pontos de deslocamento temporário permanente do pessoal. Com informações de inteligência, podemos atingir diretamente as plataformas de lançamento dos Iskandernes no território da Federação Russa. Essa é a principal vantagem desses meios de ataque. Bem, claro, a principal vantagem do míssil Sapsan é que ele é totalmente ucraniano, por isso não exige permissão dos parceiros ocidentais para atacar quaisquer alvos no território inimigo. A América está à beira de uma explosão. Milhares de pessoas foram às ruas após o assassinato de uma americana por um funcionário do serviço de imigração. Os protestos se espalham pelas cidades, a raiva só aumenta. O governo liderado por Donald Trump declara que as ações do agente foram legais. O povo não acredita nisso e exige responsabilização. No que essa onda de indignação pode resultar para o Trump? O impeachment e uma crise política são realmente possíveis? Mais detalhes a seguir na reportagem. Os protestos contra Trump nos EUA estão ganhando novo fôlego. Cada vez mais pessoas vão às ruas. Centenas de novos protestos estão acontecendo em todo o país após o assassinato de uma mulher de 37 anos por um agente do Serviço de Imigração em alfândega, em Minneapolis, no dia 7 de janeiro. Já em 9 de janeiro, foi divulgado um vídeo gravado no celular do agente de imigração que atirou na ativista. No vídeo, é possível ver Renee Good, uma moradora local de Minneapolis de 37 anos e mãe de 3 filhos, falando calmamente ao agente que não tá com raiva dele, e logo em seguida ele abre fogo. As novas imagens contradizem a versão das autoridades federais dos Estados Unidos sobre o incidente, em particular segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a mulher teria de forma violenta, intencional e maliciosa atropelado um funcionário do IC com o carro. A administração de Donald Trump declarou que o agente que abriu fogo agiu em legítima defesa. As autoridades locais, por sua vez, insistem que a mulher não representava nenhuma ameaça. Isso não é o começo dos protestos, eles já aconteciam antes. Porque, na verdade, nos Estados Unidos, nos últimos meses, ficou muito popular, já no final de 2021, o slogan No Kings, sem reis, que, na essência, reflete a inquietação interna que existe na sociedade americana em relação ao fato de que Donald Trump está cada vez mais construindo um modelo autocrático de governo. Ou seja, ele elimina as instituições democráticas que existem para manter o equilíbrio no país e há cada vez mais poder centralizado, quando o presidente se torna, na prática, a principal figura do país. Ao mesmo tempo, o prefeito de Minneapolis e o chefe do departamento de polícia da cidade deixaram claro que, embora compartilhem a indignação dos manifestantes, não vão tolerar violência nas ruas. Eles justificaram isso dizendo que os protestos se transformaram em desordem e causaram danos à propriedade. Além disso, o Departamento de Investigações Criminais de Minnesota afirma que o FBI inicialmente prometeu uma investigação conjunta, mas depois desistiu dela. O vice-presidente dos UEJAS declarou que essa investigação é de jurisdição exclusivamente federal. Além disso, o prefeito da cidade, Jacob Frey, também já havia pedido anteriormente que o serviço de imigração deixasse a cidade e criticou a decisão da administração do presidente dos Estados Unidos de negar aos investigadores de Minneapolis a participação na investigação do BCI. Ele acusou a Casa Branca de escolher uma versão dos acontecimentos rápido demais, em vez da verdade. Ou seja, as autoridades oficiais, lideradas por Donald Trump, não apenas não reconhecem o assassinato, mas também dificultam a investigação. Quando um político chega ao poder surfando na onda de promessas, ou seja, um exemplo clássico de populismo, depois de um certo tempo, quando fica claro que essas promessas não serão cumpridas, as pessoas que votaram nele se tornam seus maiores inimigos, porque todos sentem que foram enganados. Que todos eles votaram porque lhes foi pintado um quadro bonito, mas a vida é outra. Os preços dos postos de gasolina não caem, só aumentam. Os preços dos alimentos não caem, só aumentam. O valor da compra diária no mercado está ficando maior. E mesmo assim você não está comprando nada mais. E tudo isso acaba gerando esse sentimento negativo na sociedade. Nesse contexto, o grau de indignação dos americanos contra Trump aumentou ainda mais. Se antes os protestos contra a política migratória aconteciam por causa das leis aprovadas, agora tudo ficou muito mais tenso. Afinal, estamos falando de uma morte causada por quem? Por um representante do Serviço de Imigração. Nesse momento, essa é mais uma questão que existe para as autoridades. Ou melhor, para as autoridades dos Estados Unidos da América. Essa é a política em relação aos migrantes.
Trump, em grande parte, construiu sua política como uma resposta à grande onda migratória para os Estados Unidos. Mas aqui é preciso entender a história dos Estados Unidos da América. É um país de migrantes. É um país criado por migrantes. Não existiam os Estados Unidos da América nos séculos XII, XIII, XI, XIV, XV. Os EA, na verdade, surgiram no final do século XVIII. Por quê? Porque migrantes da Europa e depois de outros continentes do mundo vinham para os EA. Era uma nova vida. Era chamado de Novo Mundo naquela época. Por isso, essa rejeição à política, ainda mais sendo antimigratória, criou uma base. E aqui sempre todos esperam por uma faísca. Nesse caso, foi essa faísca. Foram os acontecimentos em Minnesota. Já no outono de 2026, haverá eleições para a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. E isso pode levar a um terceiro impeachment do Trump. Esses protestos, sim, talvez não levem a nenhum resultado concreto, mas são uma demonstração da relação da sociedade com Trump. E é uma relação negativa. E essa relação negativa, no dia 2 de novembro de 2026, isso vai resultar em uma maioria anti-Trump na Câmara dos Representantes. Além disso, também haverá eleições para um terço do Senado, e algo me diz que no Senado também haverá uma maioria democrata. Essas pessoas que agora estão segurando cartazes terão uma cédula nas mãos. Para votar, isso na essência vai levar ao seguinte: haverá uma oposição ao cá. Uma maioria anti-Trump, e onde houver maioria de oposição, lá virá o terceiro impeachment para Trump. Trump já está falando disso abertamente. Ele pede para não votarem nos democratas para que ele não sofra um terceiro impeachment. Mas, novamente, as ações dele acabam incentivando a população dos Estados Unidos a dar a ele um congresso de oposição, ambas as casas, e, consequentemente, um terceiro impeachment. Esses protestos talvez não mudem a situação imediatamente, mas no futuro isso pode significar sérios problemas para a carreira política de Donald Trump.